Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano. Então, nessa aula aqui, na continuação, a gente vai ver alguns exercícios e aplicar o que a gente aprendeu ali em ondulatória, que a gente acabou de aprender, e ver como é que funciona aí o restante dos estudos com essa matéria linda aí que vocês já estão gostando, que eu acho que vocês estão gostando. Então vamos lá, se vocês quiserem acompanhar na página 217 do livro de vocês, tá? Na frente B. Então bora lá, o que ele diz na primeira questão? Ele diz que no mundo em que vivemos estamos rodeados de fenômenos físicos. Um desses fenômenos são as ondas, nas quais vivemos imersos, seja através do som, da luz ou dos sinais de rádio e de televisão, etc. Alguns outros exemplos que a gente tem. Com base nos seus conhecimentos sobre ondas e sobre propagação delas em meios elásticos, analise as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa que ele faz é a seguinte, que a velocidade de propagação de uma onda sonora no vácuo é menor do que uma onda eletromagnética. A gente precisa lembrar que uma onda sonora ela é uma onda mecânica. Se ela é uma onda mecânica, ela só se propaga aonde tem matéria. E no vácuo não existe matéria. No vácuo é um local que não tem nada, na verdade. E o único tipo de onda que passa por lá pelo vácuo são as ondas eletromagnéticas, as ondas que não precisam de um meio material necessário, né, para ela estar se propagando. Então essa primeira alternativa aí ela está errada. Na verdade nem existe velocidade de propagação, porque ele não se propaga lá. A afirmativa número 2 ele diz o seguinte: nas ondas longitudinais, as partículas do meio vibram na mesma direção de propagação da onda. E é verdade, né? A gente já viu durante a nossa aula que as ondas longitudinais são aquelas que a gente faz numa certa direção e ela se propaga nessa mesma direção. Então aqui o exemplo que eu dei para vocês, né? Eu tenho essa mola, ó, quando eu faço uma onda bem aqui, eu estou dando um pulso nela, eu bato, né, aqui nesse pulso, como vocês podem ver, para lá. E essa onda vai o quê? Vai para lá e volta para cá, vai para lá e volta para cá, mas só nessa direção. Eu não bato nela aqui, fazendo essa batida aqui, e ela não vai para cima, não, ela só vai para frente, porque ela é uma onda longitudinal, ela vai ao longo do que ela foi criada, né? Então essa alternativa aí está correta. Uma onda transversal, olha só, eu estou produzindo ela para cima e para frente, para cima e para frente, mas ela está indo, ó, aqui para lá, tá? Então essa segunda alternativa aí está correta. A terceira lei diz o seguinte, que as ondas de rádio possuem frequências menores que a luz visível. E sim, é verdade. O espectro eletromagnético, na verdade, ele é uma coisa bem grande, como eu discuti com vocês, e a luz visível é uma parcela bem pequena do que a gente consegue enxergar, do que a gente consegue captar e interpretar como visão desse espectro eletromagnético. E desse espectro, eu estou falando espectro, não é espectro, gente, na verdade é da radiação eletromagnética, tá bom? E essa radiação eletromagnética, né, no todo, ela vai desde ondas de rádio, de micro-ondas e tudo mais, até ultravioleta, raios gamas, raios X, né, como a gente pode ver, e a gente viu durante a nossa aula. Então essa alternativa ela também está correta, né? As ondas de rádio, sim, possuem frequências menores do que a luz visível, e inclusive a gente também não consegue enxergar as ondas de rádio. A quarta ele diz que o som é uma onda eletromagnética, pois se propaga no vácuo. A gente acabou de discutir uma questão bem aqui que diz que não, que o som não se propaga no vácuo, né? Ele é uma onda mecânica, ele precisa de um meio material e elástico para estar se propagando. A quinta alternativa ele diz o seguinte, que as ondas eletromagnéticas são sempre do tipo transversal. E como a gente viu, né, ela é sim do tipo transversal sempre. Quando ela é criada, né, ela é criada numa direção de oscilação, mas ela se propaga ali em outra, né, ela se propaga na frente, lá como a gente viu durante a nossa aula. Então a alternativa correta é a letra C. A alternativa 2 está certa, a alternativa 3 também está correta e a alternativa 5 também está correta, tá bom? Essa que é a ideia aí. Bastante tranquilo, só relembrando os conceitos do que a gente já viu e agora a gente vai para outra questão lá e entender um pouquinho mais a respeito da... Bom, então vamos lá para mais uma questão, né? A segunda questão ela diz o seguinte: uma onda qualquer que seja ela pode ser classificada quando a sua natureza. Basicamente uma onda mecânica, onda eletromagnética ou onda de matéria. Com relação ao tema é correto dizer. Então bora lá as afirmativas. A primeira, letra A, diz o seguinte: as ondas sonoras se propagam no vácuo com velocidade próxima à velocidade das ondas eletromagnéticas. Não,
Não, né? A gente sabe que a velocidade do som, as ondas sonoras, ela é de 240 metros por segundo, nas condições que geralmente a gente considera de 1 atm, 25 graus Celsius, né? E a velocidade da luz, das ondas eletromagnéticas no geral, na verdade, ela é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então é uma coisa muito grande, né, para um segundo que se passa. Enfim, a velocidade da luz ela é muito superior à velocidade do som, como a gente pode ver. E também as ondas eletromagnéticas, elas não se propagam... As ondas eletromagnéticas não, perdão. As ondas sonoras, elas não se propagam no vácuo de forma alguma, né? Porque elas são ondas que precisam de matéria para se propagar. As ondas sonoras são aquelas que precisam no meio material e elástico, né? São ondas mecânicas. Então essa primeira alternativa aí tá incorreta. A letra B, ela diz que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é da ordem de 300 mil metros por segundo. Na verdade é um pouquinho a mais, faltou 3 zeros a mais aí nessa conta, né? No caso é de 300 milhões de metros por segundo, tá bom, gente? Essa alternativa B está errada, faltou 3 zeros a mais aí nessa continha para dar certo essa velocidade das ondas eletromagnéticas. A letra C, ele diz que as ondas sonoras e as eletromagnéticas são sempre transversais. Também não. As ondas sonoras, como a gente discutiu na nossa aula, são ondas longitudinais, ou seja, são aquelas que elas são criadas numa direção e se propagam nessa mesma direção. No caso, o ar que a gente fala, né, mas a gente não vê, as moléculas de ar elas ficam indo para frente, para trás, para frente, para trás e indo embora assim, né? Uma bate na outra, que bate na da frente, que bate na da frente, as moléculas, e elas ficam indo e vindo assim. E assim é criado a onda do som, no caso, né, no ar atmosférico aqui e tudo mais. Então, as ondas sonoras e as eletromagnéticas são diferentes. As ondas sonoras são longitudinais e as eletromagnéticas, essas sim, são transversais. A alternativa C está incorreta. Por fim, a letra D, ela diz o seguinte: numa onda longitudinal, as partículas do meio vibram na mesma direção em que se dá a propagação da onda. Sim, essa daí está correta. Como a gente acabou de falar, e eu falei também na questão anterior, né? As ondas longitudinais são aquelas que eu crio numa direção e elas se propagam nessa mesma direção, ao exemplo da mola que eu dei tanto na aula quanto na questão anterior. Então, a alternativa D é a alternativa que está correta nessa questão aí. Bom, galera, então nesse vídeo aqui é só mesmo para a gente botar em prática alguns conceitos básicos. A próxima aula a gente continua o capítulo que a gente está vendo. Como ele tem uma parte teórica e como ele tem a parte também de cálculo, né? Eu resolvi dividir em dois para ficar mais fácil de vocês entenderem. E a gente vai terminar essas outras questões aqui também na próxima aula, né? No próximo vídeo. Então fiquem com Deus e até a próxima semana. Até mais.